Bom, então, se a gente vai falar de regressão, a gente tem que voltar, dar um passo atrás e relembrar o que foi dito nos encontros anteriores sobre a correlação, né? Então, numa correlação, nós vamos ter um valor de P que vai nos dizer se houve correlação ou não, né? Então, um P menor do que 0,05 vai nos dizer que houve correlação entre duas variáveis, tá? E nós temos uma outra medida que é o coeficiente de correlação, que é o valor de R. Esse valor de R, ele vai nos dizer o quão forte foi essa correlação, tá bom? Então, se eu tenho um valor de R igual a 1, nós temos uma correlação positiva perfeita. Então, percebam que há um padrão de crescimento dos dados, né? À medida que as variáveis aumentam. Então, aqui a variável A e uma variável B, por exemplo, né? À medida que a variável A aumenta, a variável B também aumenta. Isso é uma correlação positiva. Quando nós temos uma correlação que o R é igual a menos 1, nós temos o contrário, né? A gente chama isso de correlação negativa perfeita ou inversa, né? À medida que uma variável aumenta, a outra variável diminui, tá? Elas se correlacionam, mas de forma inversa. E quando nós temos um R de 0, nos diz que há uma ausência ali de relacionamento entre essas variáveis, tá? Bom, o valor de R, o coeficiente de correlação, ele é um bom indicador de relacionamento entre duas variáveis, mas sua interpretação no mundo acadêmico, científico, ele se torna limitado por ter um baixo poder, né, ele não ser utilizado como um instrumento preditivo. Então, nós não podemos utilizar o R para predizer o valor de uma outra variável, tá? Quando nós estamos interessados em utilizar uma ferramenta para prever o estado de outra variável, ou seja, prever o valor de uma outra variável, eu vou realizar a minha análise de correlação. Na análise de correlação, eu vou utilizar uma ou mais variáveis independentes para prever o valor de uma variável dependente, tá? Espera aí que isso vai ficar mais simples para a gente. Então, nós temos que entender o que é uma variável dependente e o que é uma variável independente, tá bom? A variável dependente, ela é aquilo que nós estamos tentando explicar, né? Prever, explicar, enquanto as nossas variáveis independentes, né, pode ser uma ou mais, é aquilo que nós queremos ver se explica a outra coisa, tá? Então, aqui no exemplo, né, nós temos um teste que é comumente utilizado na fisioterapia, que chama o teste de caminhada de 6 minutos, e nós temos um teste que é um exame padrão ouro para avaliar o desempenho cardiopulmonar dos pacientes, né, que é o teste de esforço cardiopulmonar, tá bom? Então, eu quero ver se o valor do teste de caminhada de 6 minutos consegue predizer o valor do teste de esforço cardiopulmonar, que é o do exame padrão ouro, que é caro, tá? Então, a minha variável independente vai ser o teste de caminhada de 6 minutos, tá? É aquela que eu quero ver se explica essa variável verde aqui, que é a minha variável dependente, tá? Então, quando se diz de predição, né, quando a gente fala de predição, a gente deve interpretar essa predição com cuidado, tá bom? Não como causalidade. O que vai definir se a gente pode traçar causalidade ou não tem mais a ver com o delineamento do estudo, ou seja, é transversal, é um coorte, é um estudo randomizado, houve segmento, né, avaliação em mais de um ponto ou não. Se uma análise de regressão é feita em um estudo transversal, nós não podemos falar de causalidade, certo? Nós vamos falar ali de associação entre uma variável e outra, o quanto uma variável consegue explicar a mudança na outra, mas de forma transversal, não no futuro, no momento em que foi avaliado, tá? Então, nós temos que
estar atentos a isso para fugir de possíveis vieses, né? Então aqui eu trouxe um exemplo que está bem pequenininho, mas eu vou ler para vocês. Olha, todos os gatos têm 4 patas. Esse animal aqui do meio também tem 4 patas. Logo, esse animal é um gato. Então aqui nós temos o que essa correlação, associação, ela não implica em causalidade, tá bom? Ele tem 4 patas, mas é um cavalo, não é um gato, tá bom? Então, por que nós não devemos traçar causalidade nessa análise quando ela é feita em estudos transversais, né? A gente fala de predição de valor de uma variável, não de como uma variável vai estar no futuro. Porque existem 2 tópicos importantes. Um é a terceira variável. Então aqui, por exemplo, né, para a gente entender o que é esse viés da terceira variável. Por muitos anos, acreditou-se que as mulheres possuíam capacidade intelectual inferior à dos homens, após um estudo feito na época mostrar que as mulheres tinham um cérebro menor, né? Mas posteriormente nós vimos que existia uma terceira variável que influenciava nisso, que era o tamanho. Em média, os homens são maiores que as mulheres, então, obviamente, o crânio, o cérebro, os órgãos vão ser maiores, né? E isso não tinha relação nenhuma com o nível intelectual das pessoas. Então percebam que foi utilizada uma análise de associação ali no momento transversal para fazer uma inferência que não cabia, né? E o outro conceito que pode causar viés é a direção da causa, né? Então eu trouxe aqui esse exemplo aqui do ovo ou da galinha, né? A gente sabe que está correlacionado, está associado ali uma variável à outra, mas a gente não sabe qual que está causando qual, né? Então, por exemplo, eu não sei se é essa variável que está causando mudança na outra, né?